Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao vídeo e ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você tem curiosidade sobre o canal, tem uma playlist aqui abaixo do vídeo com vários segmentos, com várias etiquetas, com muito material produzido, sempre focado naquilo que está relacionado à imigração em Portugal. Portanto, confira, verifique, se é do seu interesse, assista aos vídeos, não esqueça, dê o like aos vídeos e, muito importante, inscreva-se no canal, marque o sininho na página do YouTube, que daí para frente o YouTube se encarrega de lhe entregar o material que nós produzimos aqui a partir deste momento. Os demais, que já são nossos inscritos, o nosso muito obrigado por estarem aqui conosco, por participar, enviando críticas, sugestões, comentários, sugestões de pauta, por exemplo. Nem sempre conseguimos produzir todo o conteúdo, mas enfim, dentro do possível, nós procuramos produzir aquilo que nos é sugerido. Perfeito? Então, muito obrigado a todos e vamos ao vídeo de hoje, que tem a falar o quê? Tem a falar a respeito de uma estrutura do governo, de um conselho que já foi anunciado, que seria criado, quando o governo assumiu funções e também quando trouxe o plano das imigrações. Agora temos aqui, então, o novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Isto foi publicado no Diário da República, através do Decreto-Lei 53/2024, do dia 30 de agosto. Portanto, foi ontem. Fresquinha a notícia. Pertinho, sem problema algum. E aqui, então, estamos, e eu vou colocar, sem mais delongas, na tela para vocês, este Decreto-Lei, que cria, então, este novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Na verdade, é um órgão, então, consultivo do Estado português, que tem relações diretas com os ministérios, com o governo propriamente dito, e com a AIMA, que é a Agência para a Integração, Migração e Asilo. E através deste mecanismo, o governo, então, cria este conselho, que tem participação da sociedade, das entidades criadas na sociedade que tratam dos problemas e dos assuntos relacionados à imigração aqui em Portugal. Então, nós vamos fazer uma breve passagem. Eu vou deixar o decreto-lei publicado e vou deixá-lo aqui embaixo do vídeo para que vocês possam fazer a leitura de vocês. Tem gente, sempre tem gente, tem advogado que acompanha o canal, que a gente sabe, então precisa dessas matérias, precisa estar a par do que acontece, e para isso, então nós vamos deixar o material publicado abaixo aqui do vídeo. E aqui faremos então uma breve passagem sobre o tema, para que vocês tenham uma noção de como é composto este conselho e as atribuições. Então, vamos trazer aqui o Decreto-Lei 53/2024, do dia 30. Cria o novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Na parte inicial aqui, nós temos sempre aquilo que é o quê? O fundamento, aquilo que levou o legislador a criar este decreto-lei, os motivos, a exposição de motivos está aqui. Pronto? Então, muito bem. Vamos diretamente para o artigo 1º, que traz o quê? O objeto deste decreto-lei. O presente decreto-lei procede à criação do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. No artigo 2º, diz o seguinte: a natureza e a missão. O Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, abreviadamente designado como CNMA, é um órgão com funções consultivas do governo que funciona junto ao membro do governo responsável pela área das migrações. O número 2 diz que o CNMA tem por missão aconselhar o governo no domínio da Política Nacional de Migrações e Asilo e assegurar a participação e colaboração das entidades públicas e privadas, veja, entidades públicas e privadas, no debate estratégico e na definição e execução dessa política. Portanto, é aqui, neste momento, no artigo 2º, número 2, que a entidade pública e privada entram. E aqui fica delimitado, então, a composição deste conselho. No artigo 3º, nós temos as competências, e aqui diz pronunciar sobre os projetos de diplomas relevantes em matéria de imigrações e asilo. Depois, na letra B,
nós temos pronunciar-se sobre questões relativas às políticas públicas, transversais e setoriais relevantes em matéria de imigração e asilo. Na letra C, participar na definição das medidas e ações das políticas de imigração e asilo, formulando propostas com vista à sua promoção. Pronunciar-se sobre quaisquer obstáculos detectados a uma resposta célere e eficaz por parte da administração pública aos migrantes e refugiados. Letra E. Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo membro do governo responsável pela área das migrações ou pelo presidente do Conselho Diretivo da AIMA. Aprovar o respectivo regulamento interno e exercer quaisquer outras competências que lhe sejam atribuídas por lei. No número 4, nós temos então a composição do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Número 1, o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo é composto por, vamos lá, um cidadão nacional de reconhecido mérito designado pelo Conselho de Ministros que preside. Depois, letra B, 4 cidadãos de reconhecido mérito ou conhecimento na área das migrações, designados pelo membro do governo responsável pela área das migrações. Então, nós temos aqui já a participação do governo, do Estado português. Depois, nós vamos ter o representante de cada uma das 5 comunidades imigrantes de países terceiros mais numerosas, desde que a representatividade destas seja reconhecida pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Portanto, aqui entra um representante, né, de cada uma das 5 comunidades imigrantes de países terceiros mais numerosas em Portugal. Então, aquelas que têm o maior número de imigrantes em Portugal vão ser as 5 comunidades que vão fazer parte e efetivamente elas precisam ser reconhecidas pela AIMA. Então, se a AIMA não reconhece uma destas entidades, ela vai ser excluída, ela não vai fazer parte. Depois, letra D, um representante de instituição com ação reconhecida na área da integração de imigrantes, designado pelo membro do governo responsável pela área das migrações. Letra E, um representante de instituição com ação reconhecida na área do asilo, designado pelo membro do governo responsável pela área das migrações. Letra F, um representante das confederações sindicais, designado pela Comissão Permanente de Concertação Social. Letra G, um representante das confederações patronais, designado pela CPCS. Letra H, um representante do Governo Regional dos Açores. Letra I, um representante do Governo Regional da Madeira. E letra J, um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu deixei grifado aqui em verde porque depois vocês vão entender a razão, mais abaixo. É ainda composto, letra K, 2 deputados designados pela Assembleia da República. Letra K, que em Portugal é letra K, então não se assustem. Letra L, o presidente do Conselho Diretivo da AIMA. Letra M, o diretor científico do Observatório das Migrações a funcionar junto da AIMA. Letra N, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Depois, letra O, o secretário-geral do Sistema de Informações da República. E letra P, o diretor-geral da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Dentro deste artigo, temos ainda o número 2, que diz: tem assento no Conselho sem direito a voto os membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, das migrações, da justiça, da administração interna, da educação, da saúde, da economia, do trabalho e segurança social e da igualdade, que podem indicar um seu representante. Então, todas essas instituições podem indicar um representante, cada uma delas, mas eles não têm direito a voto. O direito a voto está nos demais membros. Letra A do número 3. O presidente pode solicitar a participação no Conselho sem direito de voto de um representante de cada uma das seguintes entidades públicas: A. Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Centro de Competências e Planejamento de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública, Camões, Instituto da Cooperação da Língua
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Autoridade para as Condições de Trabalho e o Instituto da Segurança Social. Estes também, né, podem ser convidados a participar do Conselho, mas também, de novo, sem direito a voto. Agora, o número 4. As instituições, associações e comunidades representadas pelo Conselho, referida nas alíneas C a J do número 1, designam um membro efetivo e um suplente. Então, vamos lá em cima, por isso deixei no verde. Letras C até a J. Então, é o representante de cada uma das 5 comunidades, um representante da instituição de ação reconhecida na área da integração e imigrantes, um representante do governo pela área das migrações, um representante das confederações sindicais, o representante das confederações patronais, governo dos Açores, governo da Madeira e um representante da Associação Nacional dos Municípios. Estes não têm também o direito a voto. E eles indicam um membro efetivo e um suplente. No artigo 5º, nós vamos encontrar aqui o mandato dos membros do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. E no número 1 ele menciona aqui o mandato dos membros do CNMA, referido nas alíneas agora de A até J, ou seja, toda aquela parte verde que nós deixamos grifada ali em cima. Do número 1 do artigo anterior tem a duração de 4 anos, renovável por iguais períodos, no máximo de 2 vezes. Portanto, o máximo que alguém pode permanecer dentro deste conselho são 8 anos. E aqui, evidentemente, depois tem as indicações e as implicações para aqueles que entram, saem, perdem um cargo numa entidade, que vão automaticamente ter que abandonar o cargo, e por aí segue. O exercício de funções no CNMA não é remunerado. Portanto, este conselho é criado e todas estas pessoas que vão participar deste conselho não possuem qualquer remuneração por parte do Estado português. Ou seja, é um trabalho, pode-se dizer, voluntário. Então a pessoa se coloca à disposição e não tem nenhuma retribuição por este trabalho que ela vai desenvolver no âmbito da CNMA. Muito bem. Dito isto, feita esta breve leitura destes breves artigos e suas alíneas, os seus números aí, nós temos então a verificar que o Estado português começa a cumprir aquilo que prometeu quando assumiu as funções, quando apresentou o plano das migrações, e isto está começando a andar. Isto está começando a se formar. Evidente, passados aí alguns meses iniciais do mandato, não poderia ser diferente. As coisas não são fáceis em matéria de estrutura, de política, de organização, de criação de comissões com esta importância que é a comissão, né, que trata dos assuntos da imigração e de asilo aqui em Portugal. Portanto, está criado o decreto-lei, esse conselho está criado, agora resta às entidades que estão envolvidas neste projeto todo providenciarem as indicações e efetivamente este conselho então começar a trabalhar e ser aquilo que se promete e se coloca como regra, que é contribuir como um órgão consultivo do Estado português em tudo aquilo que diz respeito à imigração e asilo aqui em Portugal. Perfeito? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Dizer que o Estado não está dormindo em berço esplêndido, ele está fazendo lá o seu papel, é que nós temos que dar tempo ao tempo. A mesma coisa com aquele pessoal que está na fila, que está guardando decisão judicial para ganhar uma marcação na AIMA, aqueles que estão entrando com ação judicial para conseguir uma marcação, aqueles que estão com processo em andamento. Enfim, temos de ter um pouco de paciência que as coisas irão se resolver. O governo prometeu 1 ano, tanto que todos os documentos, títulos vistos foram prorrogados até junho de 2025. Então, neste prazo, certamente as coisas irão assentar e deverão se resolver. Há de ter paciência, não tem outra alternativa. Porque mesmo com uma ação judicial, você tem que esperar por uma decisão judicial. E muitas vezes ela pode até não ser favorável. E aí você tem que entrar, inclusive, com recurso. E isso tudo tem custos e não são baixos. Então, quando eu falo custos aqui, não custas processuais, porque elas não vão existir nestes casos. Mas você tem que contratar um advogado para fazer isto. E aí você vai ao mercado e vai ver de tudo que é preço e tudo que é condição imaginável. Mas, de toda maneira, é um trabalho ainda remunerado.
Ok? Senhores, um grande abraço a todos. Desejo um excelente final de semana e em breve estaremos de volta com novidades. E setembro, né, está aí na porta. Segunda-feira já entramos no dia 2 de setembro e daí para diante o governo começa certamente a retomar o seu trabalho, a Assembleia da República, e aí muita coisa deve acontecer vou dizer melhor, não nos próximos dias, mas nas próximas semanas. Ok? Então, um grande abraço a todos e até breve.